Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Meditando com Nossa Senhora desse dia 12 de setembro de 2020, dia do Santíssimo Nome de Nossa Senhora. Eu acabei fazendo praticamente o meditando inteiro no Liturgia da Palavra de hoje, 30 minutos aí, não é de leitura somente da palavra, fiz aí uma reflexão meio mal-humorada, mas eu fiz. Então, quem tiver interesse pode se dirigir, quiser, ouvir, tá na liturgia de hoje, dia 12, tá? O card vai ser branco. Mas como eu não fiz o Meditando com Nossa Senhora ontem, dia 11 de setembro, então eu tenho que ter um ponto de honra. Nesse caso, eu resolvi não colocar de forma atrasada, porque eu estava falando sobre o 11 de setembro de 2001, tinha gravado o áudio, tudo, mas eu descartei. Deu 40 minutos de áudio, joguei fora. Achei por bem não passar para vocês. Eu fiquei em oração interna, privada, sobre as vítimas e todo o dia que foi o dia 11 de setembro de 2001. Por conta disso, hoje, dia do Santíssimo Nome de Nossa Senhora, também não vou fazer um estudo ou falar alguma coisa do Santíssimo Nome, porque o Padre Paulo Ricardo já fez uma homilia maravilhosa a respeito desse assunto na data de hoje, que você pode estar lá verificando no site, nos perfis oficiais e principalmente aqui no canal do YouTube, a explanação desse dia para nós que agora não é tão lembrado, mas deveria, porque o santo nome de Nossa Senhora tem poder contra os demônios também, tá? É diferente do Santíssimo Nome do Senhor Jesus. E o Padre Paulo Ricardo também fala dessa questão. Mas o Senhor Jesus não é nosso Deus e Salvador? Por que agora o nome de Nossa Senhora é colocado? Então ele explica essa diferença, essa sutileza também no plano espiritual, no plano católico, que a gente também não pode confundir as coisas, mas também devemos ter respeito pelo santo nome de Nossa Senhora. Tá certo? Então, para que eu vim falar alguma coisa hoje? Eu vou falar de São Padre Pio, Porque afinal de contas ele é meu santo. Ele é meu santo, sim. Ele é meu santo muito querido, muito inspirador. Até tem que dar um testemunho. Eu rezei aí pelo restabelecimento, da saúde de algumas pessoas de Covid-19 e outras situações de saúde. E São Padre Pio ouviu as nossas preces, Eu falo nossas porque muita gente estava rezando, não que colocou por intermédio de São Padre Pio de Pietrautina, mas também não posso desmerecer quem fez lembrança de tantas pessoas que estão aí padecendo de Covid-19 e outros males, Mas foi imediato. Eu rezei para duas pessoas com duas situações clínicas diferentes, uma de Covid e outra não, e graças a Deus, uma já se recuperou, justamente a que não tinha Covid, e a que está com Covid-19 está a passos largos em plena recuperação, mesmo diante das limitações físicas e pulmonares, que advêm dessa doença. Mas graças a Deus a coisa está fluindo. Então, você tem alguma coisa importante para pedir para São Padre Pio de Pietrautina? Pode pedir para ele. Se for males físicos, parece que a coisa, olha, sob a intercessão dele, os males se dissipam, graças a Deus, sabe? Isso é algo muito importante. Por outro lado, se você quer uma graça de conversão, uma graça de amor à Santa Eucaristia, Santa Missa, ao Senhor Jesus e Nossa Senhora, principalmente uma devoção maior à Nossa Senhora, você que tem dificuldades com relação a isso, te incomoda quando falam que a pessoa é mariana e você entra assim numa gastura, mas ao mesmo tempo, poxa, eu queria ser mais devoto de Nossa Senhora. Deve ter, Deve ser um caso talvez seu. Peça para São Padre Pio te ensinar a amar Nossa Senhora sem cair na idolatria. Ou então pedir que São Padre Pio te ensine a amar melhor Jesus, seja na Santa Eucaristia, seja na adoração ao Santíssimo, São Padre Pio vai interceder, porque é um pedido de uma graça espiritual, uma graça que para os olhos do mundo não tem valor algum, mas para os olhos de Deus tem um valor imenso. São Padre Pio vai te ajudar, vai te ajudar. Ou então
se precisa, se você acreditar numa situação, ter mais fé, alguma coisa, e precisa da cura de alguém, ou a cura da sua doença, pode pedir que também vai ser concedido. Eu tenho observado essa dinâmica, sabe? Digamos assim, esse modus operandi do estilo do Padre Pio de Pietrautina, sabe? Bem, então vamos lá. Vou abrir aqui numa outra parte. Vamos ler. Histórias de Padre Pio. Certa vez, quando um grupo de pessoas o aplaudia após a celebração da missa, uma velhinha já encurvada e com muitas rugas no rosto gritou: Padre Pio, concede-me a graça de assistir à sua beatificação. Ele respondeu: procurarei que isto aconteça o mais rápido possível. Anedotas de Padre Pio, né? Fatos curiosos de Padre Pio que você encontra no livrinho da Paulinas, Padre Pio, Novena e História. Padre Pio costumava angariar ofertas em prol do fundo para os doentes pobres. Um dia, uma viúva muito pobre lhe levou uma nota de 50 liras, importância insignificante na moeda italiana. Tipo R$2, né? Ao ver o estado de pobreza da viúva, Padre Pio recusou a contribuição, dizendo que ela iria precisar daquele dinheiro. Entendo, padre, disse a mulher. Sei que esta quantia é muito pequena. Padre Pio, comovido, disse-lhe: Tá, então me dê essa nota, pois foi a doação mais generosa que recebi até hoje. E guardou aquela nota como símbolo de generosidade total. Na verdade, aqui lembra muito a viúva das 2 moedas do templo, né? Um outro caso, um dia um comerciante foi até Padre Pio pedir que rezasse pela cura de sua filha que estava muito doente. Padre Pio olhou e disse: Eu o vejo muito mais doente do que sua filha, eu já vejo morto. Mas como, padre, eu estou muito bem. Infeliz, gritou Padre Pio, como pode estar bem com tantos pecados em sua consciência? E muito surpreso, o homem se ajoelhou e confessou os pecados de muitos anos. Ao levantar-se, estava radiante de alegria. Esse daqui, inclusive, eu sempre falo, né? Eu já falei e vou falar de novo. Mas vou retomar porque, sei lá, às vezes tem pessoas que não ouviram o que eu falei em áudios anteriores, até porque já tem mais de 2 anos que eu tenho o canal exclusivamente para a liturgia da palavra e agora, na verdade, nem vai fazer 1 ano nesses 13 dias de maio a outubro, né? Mas aconteceu comigo também, né? Eu sei que, aconteceu só comigo. Não, mas eu preciso dar um testemunho para fazer e instigar você a fazer algo similar, não igual, mas similar, para você tirar a prova, né? Eu tive um momento de cura e libertação dentro do confessionário, e o padre, não posso dizer que era o Padre Pio, tá? Era o padre confessor daquele dia. Mas foi algo assim extremamente forte, a ponto de que depois que eu voltei da confissão, era um dia assim que abaixou minha pressão, tirei uma soneca à tarde, e eu tive um sonho meio atribulado, parecia que eu estava falando com as pessoas da igreja, da comunidade, né? Isso que eu não sou uma pessoa muito ativa dentro da comunidade, mas tem na igreja que eu ia, né, às quartas-feiras, tinha um momento de compra de pastel. Era o que movimentava, digamos assim, as contas da igreja, né? E é um pastel gostoso. E aí era como se eu estivesse falando com as moças que faziam a venda, das voluntárias que faziam a venda do pastel para a paróquia. E eu só lembro que uma contou algo que foi engraçado, nem lembro o que foi, e eu comecei a dar risada no sonho. E eu acordei dando risada. E fui lavar o rosto dando risada. Eu sei que ficou 1 minuto ainda o estado de alegria. Me deu uma alegria muito grande. Isso depois da confissão. E realmente era um pecado gravíssimo. Era um pecado mortal grave que eu estava guardando fazia 20 anos. Não, 25 anos. Não era nem a questão da idolatria. Aí eu não vou contar o que é para preservar a minha integridade, né? Mas era um pecado feio mesmo. Bem feio que eu tinha feito. Sabia que era pecado mortal, mas eu estava amenizando a gravidade da coisa na minha cabeça. E aí eu falei pro padre tudo. O padre, né, personal em Cristo, me absolveu. Eu voltei feliz. Aí, que nem eu falei, baixou a pressão. Depois do almoço eu dei uma dormidinha. Tive um sonho peculiar, né? Foi um sonho bem peculiar. E eu senti que eu fui liberta de uma coisa muito, muito grande, que estava me causando depressão. Não fui curada da depressão de forma imediata. Isso demorou assim, posso dizer,
poucos anos, né? Para uma pessoa que vivia depressiva, ainda falo de mau humor, mas graças a Deus eu não tenho pensamentos suicidas, pensamentos de morte, coisas que deixam down mesmo, porque quem tem depressão sabe que tem uns momentos de... parece que a gente está no meio da lama, sabe? A gente parece chafurdado no meio de uma coisa ruim. Então esse tipo de sentimento eu não tenho. Esse mau humor é devido a uma questão orgânica da pré-diabetes mesmo, tá? Quem tem pré-diabetes sabe, ou quem convive deveria saber. Nós passamos por um humor quando baixa o açúcar ou está com excesso de açúcar. É outro tipo de depressão, tá? Orgânica. Então tem que tomar cuidado também. Mas eu digo assim, eu vivia numa depressão meio ruim, de culpa, um monte de coisa. Isso foi em 2016, que foi a confissão, estamos em 2020. Faz acho que 1 ano e meio que eu não tenho mais esse tipo de pensamentos, então demorou 2 anos, 1 ano e meio, e eu pedindo que esse sentimento ruim, essa sensação ruim, pesada, só quem teve esse tipo de depressão sabe o que é, né? É uma sensação assim de morte mesmo. Parece que a sombra da morte está sobre a minha cabeça, sua cabeça, enfim. Então, caro irmão, cara irmã, nunca subestime o valor de uma boa confissão. Nunca subestime. Você tem alguma coisa meio pesada para falar, então vai preparando sua consciência, faça uma confissão geral no seu quarto, se recolha. Eu tive também um pecado muito feio para contar, não era esse, era um outro, que tinha que contar para o padre, e fiquei ensaiando por meses, meses mesmo, dentro da confissão geral. Tipo, chegava a parte do estado de consciência, uma vez eu cheguei a travar. Eu estava falando baixinho, mas eu cheguei a travar. Só o fato de eu ter tomado consciência de que aquilo era errado, chegou a me travar da choradeira, da coisa ruim que eu não queria confessar, mas eu precisava, até a hora que eu cheguei, fui confessar, ainda o padre falou, não, filho, mas veja bem, ainda tentou amenizar um pouco, né, porque viu que eu estava muito nervosa. Amenizou no sentido positivo, mostrando que, não precisa se culpar, você não é um caso de matança de alguém, né, mas para mim, todo pecado é um pecado. Só quem faz a confissão sabe o tamanho do pecado. Então, para a pessoa, às vezes é um trauma, uma coisa ruim para se falar. Então, é melhor primeiro tomar consciência desse erro, né, penso eu, fazer em casa, no íntimo, e depois tomar coragem de fazer. Mas faça, porque você que gosta tanto de cura e libertação, que é um termo muito usado na RCC, não tema de fazer dessa forma, mas não tema mesmo. Faça porque é melhor, tá? Aqui eu contei a história do comerciante, né? Mas de repente vai saber se essa doença da menina, da filha dele, não foi uma bênção para ele poder chegar no Padre Pio e fazer uma confissão direita e se arrepender deles, não fazer mais e não só emendar-se, né, seguir pelo caminho correto, mas fazer expiação desse tipo de pecado, porque as marcas do pecado permanecem, a gente é absolvido, mas é preciso fazer reparações. Então, por isso que tem as indulgências, por isso que tem atos de caridade, né? Por isso que tem alguns atos de esforços, assim, tipo, alguns usam silício no corpo, outros fazem, sei lá, carrega peso, ou suportam as dores de alguma doença, para poder espiar. Então, tudo isso não é sadomasoquismo ou masoquismo propriamente dito. Isso é uma forma de espiar os pecados do passado. Que é muitas vezes a gente não acha que Deus me perdoa, tá tudo certo. Não é bem assim. Tem as consequências do pecado. Procure saber com um diretor espiritual ou procure saber, por exemplo, no site do Padre Paulo Ricardo, caso você não tenha acesso a um diretor espiritual, né? É preciso fazer expiação. Eu vou contar novamente um trecho do filme A Missão, com Robert De Niro, em que o personagem que ele faz, ele precisa fazer expiação de um pecado de duelo. No meio de um duelo, porque duelo era comum na época em que ele vivia, só que ele chegou a matar a pessoa. E por conta disso ele veio para os trópicos, ele era espanhol, era um cavalheiro, um nobre espanhol, e ele mostra uma cena em que ele está subindo uma pequena cachoeira com um monte de pedra na cintura. Ele está fazendo um esforço de expiação para tentar pagar os pecados dele. Ele deve ter confessado,
mas infelizmente as marcas do pecado ficam. Então ele fazia esse tipo de reparação. Existem esses atos de reparação um pouco estranhos, né? Mas é possível você fazer atos de reparação, por exemplo, não é o meu caso, nem nessa questão, nem o ato que aconteceu, mas tem uma senhora que aparecia nos testemunhos da Canção Nova para dizer que ela era contra o aborto, era uma pessoa pró-vida. E ela contou uma história muito pesada, dizendo que ela tinha feito, não sei, acho que 5 abortos. O marido a forçava a fazer isso, o companheiro fazia, né? Não sei se era marido casado mesmo. Até que chegou um ponto em que ela falou: eu não vou fazer mais, e deixou um filho nascer, graças a Deus. E depois disso ela nunca mais abortou e foi defensora do pró-vida, né? Tomou a causa nas suas mãos. Então isso também é um ato de reparação. A pessoa faz, seja por coação ou não, ela está infligindo no pecado, né? Lógico que nesse caso o pecado ele tem corresponsabilidade, né? Devido ao marido. Mas isso não tira também o pecado da mulher que faz, que é conivente a isso. Então ela lutou com suas forças para nascer um filho, o filho nasceu e a partir daquilo ela pegou nojo mesmo de toda essa atrocidade, tomou consciência, viu a situação horrível em que ela se encontrava com o sangue de vários filhos nas mãos e passou a lutar pela vida dos filhos de outras mulheres e meninas para que não acontecesse isso que aconteceu com ela, que ela deve sofrer até hoje as consequências dessa situação, né? E é até difícil chamar de pecado, porque é como se colocasse mais culpa em cima das costas de uma mulher nessa situação. Só uma pessoa que perdeu o filho, até como aborto espontâneo, é muito duro, né? É uma situação tremendamente complicada, dolorosa, dá depressão mesmo, a pessoa fica doente, fica alterada. Mesmo mulheres que fizeram aborto com consciência dizem que não tem problema algum, mas na verdade são emocionalmente irritáveis, inconstantes, elas são alteradas. Por isso que essa situação, por exemplo, de domínio da mente, dizer que não, está tudo bem comigo, não está tudo bem. Nós vemos que não está tudo bem e a pessoa fica enfiando na cabeça que está tudo bem, que eu fiz certo, que o que eu fiz eu não me arrependo. Pior ainda, né? Quem nunca viu um vídeo que rodou a internet, principalmente no Instagram, de uma mulher que é pró-aborto, o rapaz falando não, porque as mulheres têm alteração, elas ficam inconstantes. A mulher simplesmente pegou o microfone da mão da pessoa que estava falando, que era pró-vida, e ela falou: eu não tenho problema, e começou a gritar: eu não tenho problema algum, eu não me arrependo de ter feito aborto, eu me sinto feliz, e gritando que ela é uma louca. O que mostra que a pessoa fica realmente alterada, e eu acho interessante que ela defende a morte a plenos pulmões na frente das câmeras. Se você não viu, um dia vai ver. Uma ativista do pró-aborto, né? Entendeu? Então essa coisa de, vamos dominar a mente, não é bem assim, não. Não é bem assim. Porque a pessoa não quer ouvir o que o corpo e a alma está dizendo. Aí a pessoa é só a cabeça, né? Como dizia uma colega minha. A pessoa parece um palito de fósforo aceso. Ela não tem corpo, não tem perna, não tem braço, porque ela não sente, ela não percebe as reações do corpo. Porque uma coisa é você acreditar nos seus sentimentos, outra coisa é você ver as reações, por exemplo, você foi assaltado, você, num acidente de trânsito, levou uma batida, o corpo treme. E você ter consciência de que teu corpo está em trauma, já deveria ser um ponto de apoio para procurar ajuda, né? Uma vez eu quase levei mordida de um cachorro na rua, graças a Deus eu estava com bastante calça por baixo, porque estava muito frio, então aqui se usa, não é pijaminha, é ceroulas, né? E a calça era grossa, tudo, e o cachorro era um pincher. Ai, eu não gosto de pincher. Pincher tem tamanho, não sei porque tem aquele tamanho, né? Imagina se fosse um dinossauro. O pincher me atacou, mas graças a Deus o dentinho não chegou na minha perna. Mas depois eu tive uma reação, o meu corpo começou a tremer, eu fiquei em estado de choque mesmo, nunca tinha sentido aquilo. E aí eu tive que parar com tudo e tentar me acalmar, né? Nessas horas chá de camomila resolve. E tentar esquecer, né? Lavei as roupas, tudo, porque vai que o cachorro tem raiva, né? Eu não vi nada babando, mas nessa altura da vida, cachorro que morde é perigoso. Então,
Não aconteceu nada, depois também não tive reação nenhuma, não olhei para as minhas pernas, não tinha mordida nenhuma, ele só avançou, mas de alguma forma, depois ele foi embora, né? Depois também nunca mais passei naquele lugar que eu tinha passado naquele dia, que não era um caminho comum, eu estava fazendo um outro caminho de caminhada, então aquilo me assustou bastante. Então isso é você reconhecer as reações do corpo, né? Entendeu? Não entrar num sentimentalismo barato e numas ilusões do peru, também não é bem por aí. Certo? Então, você fez um pecado, não deixe para lá. Veja as reações, veja a situação da tua vida. O pecado mortal, ele causa situações no teu corpo, ele dá situações na tua vida, é que nem o paralítico dos 4 amigos lá que levou ele. Muitas vezes nossa vida paralisa, fica doente, você fica doente, alguém da tua casa fica doente. É um sintoma, talvez, de algo que você precisa resolver. Às vezes a doença, no caso dessa filha do comerciante, foi uma bênção de Deus, uma visita de Deus na casa dessa pessoa para que ele pudesse fazer uma confissão geral e boa, e arrependimento total. Então vamos encerrar aqui um meditando com Nossa Senhora, na presença, né, da intercessão de São Padre Pio de Petrautina, que eu já tenho a alegria de dizer que, nossa, São Padre Pio atendeu as minhas preces e eu não pedi nada para mim. E eu vou dizer, eu não tenho nenhuma graça particular com relação ao Padre Pio. A única graça que eu posso afirmar foi ter conhecido a história dele. E esse sim é uma coisa que eu não abro mão. A maior graça de Deus foi ter São Padre Pio como meu santo amigo, né? Que eu posso estar de vez em quando falando, pô, São Padre Pio, fiz aqui uma besteira. Me ajuda a me arrepender disso, né? E um grande ajudador nesse sentido também de graças espirituais. Ah, eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer uma boa confissão, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Até isso, às vezes, eu preciso pedir, né, ajuda, sabe? Então, são situações que de exigência, né? Então, nesse ponto, eu dou meu testemunho. São Padre Pio é um grande santo e amigo, um santo assim que tem nos ajudado muito em todas as solicitações. Mas você pode conseguir graças com ele de fato, tá bom? Então desejo a todos, né, antes de iniciarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e uma jaculatória, vamos pedir nesse dia que Ele nos conceda, né, que o Senhor Jesus possa nos conceder a devida paz em nossos corações e que não entremos em situações absurdas, que não entremos em ansiedade só porque o preço do arroz aumentou, só porque agora você não pode comer arroz à vontade. A gente não está conseguindo tomar banho à vontade porque não tem água em algumas regiões. O preço da luz ficou cara, a energia elétrica está caríssima, né? Tem gente que já está fazendo racionamento. Então nós estamos em tempos de carestia. Aparentemente não é carestia, é uma pandemia, mas está dando carestia. Então o que a gente tem que fazer? Se adaptar, pedir que a graça de Deus nos conceda a paz e a serenidade para enfrentarmos as tribulações, que agora serão muitas. Mas que a gente não entre em pira só porque o arroz aumentou e a gente não possa comer um arroz. A gente vai ter que diminuir o arroz e começar a comer mais batata inglesa, batata doce, mandioca. Aliás, eu comprei uma quantidade de mandioca agora que... Se eu não engordo por arroz, vou engordar por mandioca, né? Macaxeira frita. Né? E ainda mais quando ele fica molinho, depois que ele tem umas variedades duras de mandioca, né? Mas agora eu sei onde comprar mandioca macia e amarelona, né? Que tem uma variante amarelona aqui no sul, aqui no Paraná, que é uma criação, acho que daqui da Embrapa. Ele é amarelo, mas olha, tem um gosto maravilhoso, assim. Até quando frita sai um cheiro. Ai, perdão, Senhor Jesus, eu aqui com o pecado da gula, né? Pois é, te desculpa aí pra você. Para, chega. Mas não entra na pira por causa do arroz, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas assim, se você quer uma dica, quer saber como é que compra mandioca? Macaxeira? Você que tem problema para descascar? Primeiro, compre a de casca com terra mesmo, tá? Geralmente elas são lavadas. Mas a melhor dica para comprar mandioca é assim. Você chega no fornecedor... Não compra aquelas congeladas. Aquelas são duras por natureza, gente. Aquela nossa, eu compro umas congeladas, não dá certo.
Aí eu compro a in natura. Aí meu fornecedor, onde eu compro, quer dizer, num sacolão aqui, graças a Deus eles trazem recém-colhido e lavado, porque chega com a casca úmida, mas não é só a casca úmida, a gente tem que observar o corte. Tem que estar saindo aquele leitinho da mandioca. Se tiver com gotinha de leitinho, você pode comprar. Não pode estar preto no meio, não pode estar colorido no meio, tá? Não pode ter veios também feios, que aquilo é sinal de estragado. Outro requisito básico. Comprou mandioca, você tem que já preparar para descascar. Descasca e coloca na água gelada. Normal, temperatura ambiente, tá? Esse é um segredo do tropeiro. O tropeiro tirava as raízes de mandioca, lavava, descascava e já punha para cozinhar. Né? Não pode deixar a mandioca na casca no dia seguinte ou daqui a 2 dias, ele estraga completamente. Chegou em casa, você já lava, você descasca, você parte ela ao meio e deixa na água limpa, temperatura ambiente. Aí você pode fazer que nem feijão, deixa por 10 a 12 horas, então, que nem ontem, eu cheguei das 6 horas da tarde, fiz as compras lá, já descasquei, pus na água e fui dormir. Né? Fiz as coisas da casa à noite e fui dormir. De manhã cedo já troquei a água, então você tem que hidratar a mandioca, joga aquela primeira água fora, pega uma panelona, coloca a água em temperatura ambiente, que esse é outro segredo, não é macarrão, tá? Você não vai ferver essa água antes. Você pega a água, temperatura ambiente, e joga a mandioca e coloca no fogo mais ou menos 40 minutos em panela normal. Eu não sei fazer em panela de pressão. É para sair macia, mas se você quiser ainda mais macia e saborizada, você coloca uma cebola grande partida em 4 dentro da água da mandioca. A cebola macia qualquer coisa, de carne, feijão até mandioca. Se você se sentir inseguro com relação à cozedura da mandioca, quer amaciar e deixar com sabor, bota cebola. É só cebola, viu? Não é para colocar outra coisa, não. Não coloque sal na água da mandioca, que senão também endurece a mandioca. Nem açúcar também. E também é um segredo para quem faz arroz doce. Você nunca coloca o açúcar antes, lá num tempo lá, porque senão endurece o arroz doce. Nem açúcar, nem sal, tá? E aí fica macia. No Meditando com Nossa Senhora também é tempo de cozinhar, né? Tá? Então não tenha medo da mandioca. É só ter boa higiene dela, né? Infelizmente, se você mora em apartamento, vai entupir o ralo com tanta terra que vai sair de lá. Mas eu sugiro que você tenha uns vasos de planta para aguar com essa água da mandioca lavada, né? Que sai terra. Tá bom? Tá certo? Ótimo. E sem contar que mandioca cozida produz um creme maravilhoso, substituto da margarina, quando você bate no liquidificador, sabe? Eu tentei fazer a pastinha de maionese com mandioca, fica uma delícia também, mas ela não fica muito boa. Mas, olha, mandioca frita, pasta de mandioca, é uma coisa de louco. Chega. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio de Pietrautina, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Nossa Senhora, sede nossa salvação. Desejo a todos a paz de Cristo, um ótimo cozimento de mandioca aí para vocês, de batata doce, de batatinha, até purê de cebola, né? Tá valendo nessa altura da vida. Vamos fazer uma dietinha de arroz? Não vamos evitar de ceder à economia, né? A gente não pode estar atrelado só porque a gente gosta de arroz, a gente está atrelado a essas pessoas que aumentam o arroz a R$ 40 os 5 quilos. R$ 30 o valor de um arroz comum. R$ 30 ou R$ 40 é o preço de 5 quilos, é o preço de um arroz japonês. O arroz japonês é caro porque não é porque é importado, não, é porque é difícil de produzir, ele é para culinária japonesa, é esse valor a média. Então a gente está comendo arroz normal, brasileiro, como se fosse arroz japonês, isso é um absurdo.
Geralmente não passava de 12 a 15 reais, não sei como é que era o 5. Eu nunca comprei arroz assim de 5 quilos, né? A gente na verdade come outro tipo de arroz. Então, por isso que eu falo, para o brasileiro comum, tá tratando a gente como se fosse japonês, né? Que isso? Então vamos ser brasileiro mesmo, comer mandioca, farinha de mandioca, fubá, farinha de milho e afins, né, gente? Certo? De repente começar a fazer pão, começar a comer pão no meio do almoço, né? Ficar mais gordinho. Mas Deus nos ajudará, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na paz.